Shalom! Shalom! Estamos aqui na segunda Judaica Messiânica de Niterói. Amém. E você venha para cá. Esse povo teve um chamado. E qual é a importância desse povo nesse chamado? E vamos mais além. Qual é a importância das nações em relação a esse povo? Então a restauração, ela tanto é para Israel quanto para a igreja gentílica. E nós estamos no meio. Nós somos o elo que o Eterno criou para conectar novamente. Então eu acho isso maravilhoso. Não tem como entender as escrituras sem o contexto judaico. Não tem. O escritor é judaico, o contexto é judaico, o ambiente é judaico. Eu estava conversando agora O há pouco Machia ali era com um judeu. casal que estava aqui, a gente estava conversando ali fora há pouco, inclusive. É mais fácil eles entenderem que o dia do Senhor é no domingo, porque eu não entendo vocês guardarem o sábado. Pô, mas o sábado é o dia do Senhor. Ah, vocês são adventistas agora, né? Porque só os adventistas que guardavam o sábado. Das igrejas, era só os adventistas. Então é mais fácil, porque eles foram ensinados, nós fomos ensinados assim. Mas quando o Senhor mostra, e está na Bíblia deles, a quarta mitzvah, o quarto mandamento, o dia do Senhor, o Shabat, é no sábado, não pode ser Shabat domingo. Domingo é o primeiro dia. Eu digo, alguém me perguntou isso uma vez, eu falei, não, peraí, a pergunta não é essa. A pergunta não é porque eu guardo o sábado. Mas por que você guarda o domingo? Essa é a pergunta, onde está? Essa é a juventude Bereshit. Olha que coisa linda que a gente tem aqui. Maravilhoso. Rosh, essa é a Torá. O Sefer Torá. A gente tem aqui o livro da Torá. Sefer Torá que está aberto, que eles estão apresentando. Nós vamos falar sobre eles, né? Olha que maravilha. E nós vamos apresentar aí, está todo o livro Sefer Torá, os 5 livros, conhecido no cristianismo como Pentateuco. Nós vamos apresentá-los. Os jovens prepararam uma apresentação. Vamos começar pelo início, pelo princípio, em Gênesis, Bereshit. E aqui a gente tem a equipe de Bereshit, primeiro grupo, primeira equipe, eles vão explicar para nós o que é que eles estão apresentando, o que falar sobre Bereshit, sobre o princípio. Oi. Bom, a nossa proposta foi convidar as pessoas para entrar no jardim e conhecer a Torá. Então aqui a gente fez o rolo da Torá aberto, retratando sobre Gênesis. A nossa ideia foi trazer de uma forma mais dinâmica, então a gente criou um mapa mental, partindo da palavra Bereshit, que é o nome da igreja até então. E, bom, Bereshit significa o princípio, e o princípio onde todas as coisas vieram à existência. Os principais passos para o homem se reconectar com Deus, porque no jardim teve uma queda, então a gente se afastou do Criador. Então Gênesis conta os primeiros passos que o homem precisou dar para reconciliar com Deus. E isso aconteceu através de um povo escolhido, e foi através da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, que são os patriarcas, e a gente vai tratando desses pontos aqui nessa exposição. Maravilha. E o nosso espaço ele foi focado no sensorial, em você sentir e estar. Por isso toda a ornamentação é feita baseada no Jardim do Éden. Você pode ver aí que tem um homem lá, né, criado. A gente tem outra apresentação. E aqui, como você pode ver, tem uma pessoa tendo uma imersão agora. A pessoa tendo uma imersão em VR. Ela está assistindo toda a criação em 3D, ali 180 graus, e ouvindo também. Após ela aprender sobre a criação e ela assistir a criação, ela vai para o processo criativo, onde ela vai pôr a mão na massa, ser um criador do próprio brinde, onde ela vai montar um homenzinho. E a gente tem um desafio muito legal. Aqui na Bereshit a gente acredita que o homem foi criado em pé. Por isso, quem vier para cá, para essa etapa da criação, tem que criar um bonequinho em pé. Não pode criar deitado, não pode criar de ponta cabeça, sentado, não. Tem que ser em pé, desde o início. E depois da secagem, a pessoa pode levar como brinde para
casa dela. Uma parte interessante desse cantinho é porque toda a criação, Deus chamou à existência todas as coisas, mas na hora de criar o homem, ele fez questão de botar a mão na massa. Então a gente quer levar vocês a refletirem que quando vocês estiverem botando a mão na massa do boneco, vai aparecer a digital de vocês ali. E é para vocês lembrarem que existe a digital do Criador, do Deus vivo em cada um de nós, ok? Então, o nosso grupo é o grupo de Shemot, também conhecido como Êxodo pela gente. E a gente estudando, até começando com a Dani, a gente entendeu que Shemot significa nomes. E como assim Êxodo, que trata da passagem do povo do Egito para a Terra Prometida, como que esse livro tem significado de nomes? É porque logo no início fala que são os nomes das famílias de Jacó, né? Que saíram da terra. Saíram, né? Entraram e saíram. Ela acompanha o cesto e ela vê que a princesa precisava de alguém para amamentar o bebê. Então ela oferece a própria mãe de Moisés para amamentar ele. Ou seja, Moisés ele foi criado como filho da filha de Faraó, mas ele também foi criado pela própria mãe. Então Moisés sabia que ele era hebreu, ele sabia do seu próprio povo. E vendo isso, vendo essa escravidão do povo dele, vendo o quanto eles estavam sofrendo, uma vez ele não conseguiu suportar a revolta dentro de si e ele acabou matando um egípcio que estava violentando uma pessoa do povo dele. E ele ficou com medo do rei do Egito, do faraó. Enfim, com Moisés chegando lá no Egito para poder libertar o povo, foi falar com o faraó para poder libertar o povo dele, libertar o povo do Egito para poder eles adorarem ao Deus deles. Só que o povo egípcio ele era politeísta, eles cultuavam vários deuses, né? Cada um responsável por uma coisa. Tinha um deus que era responsável pelo sol, um que era responsável pela fertilidade, outro que era responsável pelo rio Nilo. Então, por causa disso, eles falaram, poxa, vem esse cara aqui, com esse deus sem rosto, enfrentar a gente que tem um monte de deuses, né? Cada um responsável por uma coisa. Poxa, os nossos deuses podem muito mais do que o deus desse cara aí. A gente não vai obedecer a ele, né? Nossos deuses vão nos proteger contra esse deus aí dele. Aí colocar aqui a música. Pelo poder de muito. E falando sobre essa última praga, tem a criação de Peça, né? E aí, mais uma vez, o Eterno mostra a misericórdia dele com o povo. Ele traz essa festa, inclusive instituída. Levítico, ele nos ensina, eu entendo que ele nos ensina a nos aproximar do Eterno. Muitos dizem que é um livro, até de certa forma, sangrento, duro, mas é um livro que nos ensina como amar. Eu acredito nisso. E o que ele nos ensina ali são os sacrifícios. É que hoje não são feitos mais no templo, porém, são sacrifícios que ainda são aplicados na nossa vida. O simbolismo do sacrifício sendo aplicado na nossa vida. Então, é uma oferta. Colher tudo que a gente deixou, né, lá em Peça, sobre todo o nosso eu, e aí nós crescemos cada vez mais com o Senhor. E o lugar responsável em trazer a experiência de Bamidbar, né? É um desafio, né? O livro de Números ele não é um livro muito fácil da gente conseguir trazer uma experiência para vocês que estão aqui. Então a gente fez um quiz, né, como se fosse um teste de personalidade, onde a gente faz 10 perguntas e a gente mostra da experiência das pessoas que estão aqui nos visitando de descobrir qual tribo você faria parte se você vivesse nessa época aqui no deserto. E não só qual tribo você estaria, né, se você fazendo esse teste, mas também qual seria o seu pelotão. E aí, a primeira parte de Números começa falando sobre o censo que eles tiveram para organização das tribos, a enumeração das tribos, onde cada tribo iria ficar no acampamento, como iria ficar organizado, onde tabernáculo ia ficar no acampamento. E aí, começando por esse censo, até aqui na Bíblia,
Danilo, a gente está falando Deuteronômio, fala pra gente o nome no hebraico, significado, explica pra gente sobre esse livro e a proposta de vocês aqui, antes da galera me levar para esse passeio. Perfeito. Deuteronômio, né, o Devarim, significa palavras que foram proferidas ao povo, né, a Moshe. Basicamente, a nossa ideia foi trazer todo o conceito de Deuteronômio, que basicamente resume a Torá. Né? A gente entendeu isso, a gente buscando inspiração para a gente poder trazer aqui na Expo, e a gente entendeu que deveria ser o ciclo da Torá. Então, o que vocês estão vendo aqui é realmente tentar trazer... Um resumo de tudo. Isso daí. Que foi o que aconteceu, né, Danilo? O Eterno pede a Moisés, para repassar toda a lei com o povo, né? Antes de entrar na terra, não é isso? Sim, então é mais um reforço, né? Então você vai passar em todas as barracas, depois que você vai ter um reforço ainda. A experiência de a gente construir um sistema que vai te recompensar toda semana, né? Com a paraxá da semana, separada pela porção diária. Então, para você ler no domingo, na segunda, na terça, vai chegar no seu e-mail também. E recebe também, junto com isso, o dia que você está vivendo, o mês e o ano que a gente está no calendário judaico. Você vai apontar o seu celular para esse QR Code e ele já vai te direcionar para o nosso site. Ok. Lá você vai colocar o seu nome completo, tá, seu e-mail e sua data de nascimento e se preparar para uma experiência única. Para uma experiência única. Então vamos, né? Senhor, ó Pai, usa-me, Senhor, eu quero. Israel saiu do Egito, o próprio Deus avisou a eles e mandou mandamentos e princípios que era para ser seguidos. E a própria palavra de Deus, ele ensinava sobre perdão, expiação, arrependimento. Eu quero ser um vaso, Senhor. Ó Pai, usa-me. משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה. Usa-me, Senhor. Quero apresentar para vocês, nós temos um ministério aqui na congregação, que é o Ministério do Chofar. São os tocadores de chofar. A gente vai falar um pouquinho sobre esse instrumento de adoração, de convocação de guerra. Algo que o próprio Deus estabeleceu para que o povo se comunicasse e para que ele pudesse chamar o povo para conversar, para instruir, para a guerra. Ezequiel 3,17, que diz: ser humano, eu tenho designado para ser atalaia para a casa de Israel. Quando ouvir uma palavra da minha boca, você deve adverti-los por mim. Ezequiel 3,17. Isso significa que o atalaia, ele era, na verdade, a voz profética do Eterno. Na verdade, ele avisava quando o inimigo estava vindo sobre o povo de Israel, ele avisava. Ele, na verdade, fazia o povo despertar e levantar também nos momentos de guerra, também. Sim. E também nas solenes festas. Até hoje nós fazemos menção ainda do chofar nessas festas. Um chofar, né? Um chofar. Mostrando a autoridade. Isso, o profético mesmo, o Machia. O chofar é o símbolo do nosso ministério. Do nosso ministério de Safá. Mostrando que... vamos mostrar. Estão pedindo para mostrar. Muito bom. Então, a gente tem aqui, estamos vendendo
Quem tiver o interesse de ter a camisa do ministério, Fala com a gente aqui, fala com o Pedrão. fala com a gente, com o Pedrão. Faz contato com a congregação. Muito linda a nossa camisa, preta com dourado. Esse dourado é lindo demais, né? Show. Exatamente, porque o ano que está por vir é um ano de novidades, estamos à beira de Hanukkah, é uma festa muito importante que nós iremos, na verdade, estar executando, ou seja, estar junto com os irmãos, trazendo também menção sobre a importância, na verdade, de vivermos esses tempos, e nós, dentro de Hanukkah, estaremos também fazendo os toques também. Nós queremos agradecer, né, a todos os Baltoquia do Senhor, né, porque convidamos a vocês a serem um Baltoquia, ser a voz profética, porque todos nós somos voz profética do Senhor. E ser uma voz profética do Senhor é algo muito sério, de muita profundidade. Então, nós convidamos vocês juntos que nós possamos, ao vocês ouvir a voz do chofar, usa-me, Senhor, eu quero ser. A Bíblia é um livro judaico. A gente deve compreender justamente, como eu estava falando, o tamanho disso e a importância disso. E muitas vezes não se dá a devida importância por ou apequenar o mandamento ou de agigantar a tradição. E acaba virando uma bagunça. Então, assim, vamos entender, por isso que é importante, qual é o caminho? Conhecer a palavra. Conheceu a palavra? Conheça os mandamentos, a lei e tudo. E aí, aprenda as tradições e tudo mais para não ser simplesmente, repito, eu tinha falado anteriormente, para não ser simplesmente aquilo que um dia ouvi falar. Durante muito tempo, foi feito grande esforço para nos afastar dos mandamentos. A gente não chegou a essa falta de entendimento dos mandamentos, ou essa falta de empatia com os mandamentos, essa verdadeira repulsa aos mandamentos que muita gente tem, como se os mandamentos fossem pesados, apesar da palavra dizer o contrário. O que existe na mente de muita gente é ainda uma repulsa aos mandamentos. Não foi à toa e não foi simples nem fácil chegar nesse ponto, né? Todos querem nos afastar dos mandamentos. Então eu tenho da igreja que diz que os mandamentos passaram, que eu não preciso cumprir os mandamentos, ao ponto de ouvir já frases do tipo: você nega Yeshua quando você cumpre os mandamentos. Usa-me, Senhor, ó Pai, usa-me, 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 Senhor. Eu quero ser mais como tu.